Boa noite, irmãos e irmãs. Com muita alegria iniciamos mais um culto. Agora, novo ano, 2016. E a música que a gente ouviu, uma música muito sugestiva. O tempo não é mágico, o calendário não faz magia. Se as coisas não mudarem dentro de nós, nossos posicionamentos, nossos valores, nossa motivação, tudo vai ser igual como 2015. Nós queremos um 2016 tão bom e ainda melhor quanto for o ano que passou. Que nesta noite, nesses primeiros dias de janeiro, Deus esteja trabalhando em nossos corações, nos dando alegria, motivação, visão dos céus para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, vida profissional, visão para o reino de Deus, para a igreja, para que possamos cada vez mais avançarmos à semelhança de Cristo e sermos melhor. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos que vieram no culto nesta noite, aqueles que nos visitam, bem-vindo a todos. Ju, que está aí, está da família de São Paulo, alegria, sempre você está em casa, né? Que bom. Larissa, que bom tê-la conosco. Vou pedir que a Débora apresente para nós, a sua amiga, né? Larissa é minha amiga floquista, e ela estava no Radical, ela serviu no Radical junto comigo em 2013. Nós não fomos da mesma equipe, mas foi o Deus suficiente para soltar-nos em meio, então minha família é radical. Amém. Bem-vindo, Larissa, Deus abençoe lá de Boa Vista, né? Terra boa, Deus abençoe a irmã, Deus abençoe a sua igreja, a sua família, né? Vamos orar, queridos? Vamos colocar em pé na presença de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, somos felizes, Senhor, por iniciarmos mais um culto nesta noite, na Tua casa, em Tua presença, mas também podemos iniciar um novo ano. Senhor, nós celebramos a vida e celebramos, ó Deus, Tua presença em nossas vidas, todo o Teu cuidado, toda a Tua fidelidade e bondade que se revelam diariamente durante todos os dias do ano. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia ela se renova diariamente sobre as nossas vidas. Obrigado por Tua fidelidade, que é infinita, por Teu amor que é imensurável. Obrigado porque somos filhos amados do Senhor. Permita, Senhor, que nesta noite possamos ouvir a Tua voz, através de cada cântico, através da adoração, através da comunhão, através da Tua palavra, e que possamos sair para um novo ano, para uma nova semana, renovados, porque estivemos contigo, Senhor. Abençoe, Senhor, a direção do culto, cada parte do culto desta noite. Abençoe a Tua igreja que congregada. Abençoe nossos queridos irmãos que não podem estar conosco hoje à noite, ali onde estiverem. Alcance seus corações, fale com eles, ó Pai. Também nós abençoamos aqueles que estão em trânsito, estão viajando, estão em férias. Que a Tua bênção seja sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Abençoe o culto desta noite, que seja para louvor, glória do Teu santo nome, Pai. Abençoe o Teu povo que se reúne nesta ilha, nesta cidade, para Te adorar nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos louvar o Senhor com alguns textos. Boa noite. Feliz ano novo. Mas para o seu Jorge é um feliz novo ano, né, seu Jorge? Me pegando em piadinha ali fora, se 2016 é mais velho, como é que pode ser novo? Me pegando em piadinha. Então,
Feliz novo ano, feliz ano novo, que nós iniciemos mais um ano na presença do Senhor. Então eu queria te convidar para a gente começar cantando o cântico que diz: Vim para adorar-te, que é um convite ao que nós viemos fazer hoje reunidos, né? Que nós estejamos aqui dispostos a adorar ao Senhor em família, em igreja, como igreja. Esse é o convite que eu quero te fazer nessa noite. Então vamos iniciar cantando esse cântico: Vim para adorar-te. No próximo cântico que diz, que é um cântico de gratidão, que diz: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, apesar de Deus nunca ter esquecido da gente, né? Mas eu te agradeço, Deus, por tudo que tu tens feito, por se lembrar de mim e por todas as coisas. Durante esse cântico você pode trazer seu dízimo, você pode trazer suas ofertas. E aproveita para dar um abraço naquela pessoa que você não conseguiu porque acabou que chegou, não deu tempo. Dá um abraço, deseja um feliz ano novo.
e me traga também seus dízimos e suas ofertas durante esse cântico. Até comentei isso com o pessoal do Louvor antes. Nós fomos ao cinema ontem e teve uma cena do filme que foi muito forte, assim, porque são dois cristãos, né? E um se despede do outro e diz assim: te vejo amanhã na igreja. Aí o outro olha e diz pra ele: queria ver a igreja em você. E eu disse: o cinema inteiro fez E que de fato, onde nós estivermos de segunda a sábado, as pessoas vejam a igreja em nós. Não que digam assim: eu vou lá na igreja. Você é a igreja onde você está. Então, de segunda a segunda, nós somos igreja. E no domingo nós estamos em igreja. É diferente. E o próximo hino é um hino que diz: tudo entregarei. Se você quiser sentar, você pode ficar à vontade. Mas eu te convido a cantar esse hino em espírito de oração. Porque é um hino que tem uma letra muito forte. Porque ele diz: tudo entregarei. Não é assim:
assim, eu vou entregar o meu carro, mas o meu casamento não. Eu vou entregar o meu filho, mas o meu trabalho não. Tudo entregarei, tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei. É um hino de comprometimento. E é um desafio para 2016. Então, se você não conhece a letra, canta em espírito de oração, para que realmente isso seja um compromisso que você assuma, de estar mais entregue, de buscar mais, de se doar a Deus, de realmente se buscar mais, de buscar mais essa entrega. Então, estaremos cantando esse hino agora. Então, fique à vontade, se você quer sentar, se você quer ficar em espírito de oração, esteja conosco. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo Senhor te darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo a ti entrego, por minha alma eis aqui, este mundo mal renego, ó Jesus me aceita a mim, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Amém. E que de fato estejamos dispostos a deixar tudo que nos segura, tudo que é confortável, tudo que é cômodo, para de fato servir a Deus. Não que a gente tenha que estar longe, como eu e a Larissa fomos para o Radical Latino e a gente deixou tudo aqui. A Larissa é dentista, recém-formada, estava na vida, vamos servir. A gente não precisa deixar tudo nesse sentido, mas a gente tem que deixar todo o nosso eu, toda a nossa vontade, para de fato sermos quem Deus quer que sejamos. Queria convidar todas as crianças para vir aqui na frente. Cadê as crianças tão tímidos hoje? Lucas, Samuel, Aurora, Rebeca, Duda. Tão tímidos hoje. Vem a princesa também, não sei o nome dela ainda. Isso, pode subir ali que a gente vai orar. Irmãos, esse é um momento que eu particularmente gosto muito, que é o momento que as crianças vão para o cultinho. E eu sempre digo, não é a hora que as crianças saem da igreja para parar de incomodar. Não é isso.
Eles sobem porque eles vão ouvir a palavra de Deus de uma maneira que eles entendam. Não é simplificadinho, que Jesus é bonzinho, não é isso. Eles vão entender a palavra de Deus numa linguagem voltada para as crianças. Então, por isso é tão importante a igreja ter o momento do culto infantil. E aí eu fico muito feliz assim, de a gente ter esse grupão aqui, né? Esse quinteto, sexteto, volta e meia que cresce, diminui, mas sempre o grupo está aqui. Então, queria te convidar a fechar teus olhos e vamos orar pelas crianças nesse momento. Senhor Deus, muito, muito obrigada, porque nós temos crianças nessa igreja. Muito obrigada, Senhor, porque isso é sinal de que nós teremos adultos que vão te seguir e te amar de todo o coração. E é isso que nós te pedimos, Senhor, que desde já eles conheçam a Ti e que busquem cada dia mais estar na Tua presença. Muito obrigada, Senhor, por cada uma dessas crianças, por cada uma das famílias que as tem, Senhor, ensinado no caminho em que devem andar. Abençoa, Senhor, o tempo que eles terão agora, para que eles realmente comecem a te conhecer, estejam te conhecendo cada vez mais. Abençoa também a professora, Senhor, falando que Tu fales através dela, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar, por favor. Queridos irmãos, amada igreja, amigos, com certeza muitas são as experiências lembradas de 2015. Também muitos são os nossos sonhos e projetos para 2016. E o tema sobre o qual nós nos propomos para compartilharmos hoje à noite é sobre algo novo. Ano novo, um novo começo. Esse assunto cai muito bem, especialmente no mundo empresarial e econômico, que no início de todo ano tem nessa época, nesse tempo, um tempo muito especial e também necessário para fazerem as suas avaliações, para fazerem o seu balanço, como foi o ano que passou, os acertos, bem como os desacertos que acontecem durante o ano, tempo de colocar na balança todos os lucros, bem como também os dividendos, e ver qual é o resultado do ano que passou. Esse também é um tempo oportuno para olharmos para frente, para aquilo que virá. Como será o novo ano? Quais são as projeções, as indicações para o novo ano? Tempo de planejar, tempo de traçar novos planos, novas metas, lançar novos alvos. A necessidade, irmãos, de reflexão, de avaliação, de balanço, não se dá apenas no campo da economia ou da empresa, mas a tomada de novos objetivos se aplica nas mais diferentes áreas da nossa vida. A exemplo, nos nossos relacionamentos, seja na vida conjugal, na vida familiar, com os nossos amigos, com os nossos colegas, com nossos vizinhos. A avaliação, ela recai também sobre a questão da mordomia. Como eu tenho cuidado do tempo no ano que passou? Como eu tenho usado os meus dons e os meus talentos para melhor servir ao Senhor?
como eu tenho usado e como tenho empreendido as qualidades e os recursos com os quais Deus me capacitou, que Deus me confiou. A avaliação e também os novos objetivos recaem sobre a nossa entrega de vida no reino de Deus, no envolvimento, no serviço do Senhor, bem como também sobre a nossa comunhão com Deus, a nossa vida devocional, vida de oração, vida de leitura da palavra. Então, queridos, esse tempo, primeira semana, primeiros dias do novo ano, é um tempo muito especial, oportuno, para avaliarmos o passado, como tem sido, coisas boas, sucesso, vitórias, realizações, mas também um tempo oportuno de a gente olhar para frente e traçarmos novas metas para aquilo que virá pela frente. O apóstolo Paulo, ele se tornou um grande especialista na questão do cronos, do tempo. O apóstolo Paulo, como ninguém, ele sabia definir e falar sobre o tempo, passado, presente, futuro. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem uma leitura da palavra de Deus, que está no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 12 ao versículo 14. Filipenses capítulo 3, 12 a 14. Eu farei a leitura aqui numa versão um pouco diferente, talvez da sua, é na Bíblia Viva, mas você vai ver que o texto fecha também com a sua versão aí, na sua Bíblia, ou também no seu celular. O apóstolo Paulo nos traz a seguinte mensagem: não pretendo dizer que eu seja perfeito. Até agora ainda não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia quando finalmente eu serei tudo aquilo para que Cristo me salvou. A Ele quer que eu seja o que Ele quer que eu seja. Verso 13: não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Esforço-me para chegar ao final da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu, em virtude do que Cristo Jesus fez por nós. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós lemos a tua palavra. Permita que a mesma agora fale conosco e toque aquelas áreas do nosso coração, do nosso ser, do nosso íntimo, que precisam receber, Senhor, um toque do Senhor, o recado do Senhor. Tendo, Senhor, compreensão da tua voz, da tua palavra, e também o desejo em aceitá-la e vivenciá-la no nosso viver, no nosso dia a dia. Pai amado, abençoe esta hora de reflexão em nome de Jesus. Amém. Primeiro destaque que eu vejo o apóstolo Paulo fazendo aqui, entre vários, está relacionado à vida do passado. O apóstolo Paulo, como todos nós, ele tinha também uma história, um passado, experiências marcantes de sucesso como profissional, como intelectual, como homem
bem visado, respeitado por toda a comunidade, mas também experiências de alguém que perseguia aqueles que amavam a Cristo. Experiências de perseguições e de mortes aos fiéis a Jesus Cristo. Agora o apóstolo Paulo ele está falando sobre a história. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E este é o nosso primeiro destaque: deixe o passado para o passado. O apóstolo Paulo afirma: não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias. Em que ele concentrava suas energias? Para insistir nesta única coisa: esquecendo o passado. Meus amados e queridos irmãos, o passado, na verdade, pertence ao passado. Não devo carregá-lo comigo para o resto da minha vida, embora ele faça parte da minha história. Mas se eu quiser avançar para novos projetos, para novos desafios, para novas conquistas na minha vida, eu devo abrir mão de uma mochila pesada que venho carregando há muito tempo, que é o passado. E eu diria aqui sobre dois aspectos: tanto os tempos de glória, as experiências positivas, os sucessos, porque de certa maneira essa história de glória me prende ao passado pela nostalgia, pela saudade. Então eu tenho dificuldades para experimentar algo novo, porque eu tive experiências muito gloriosas do passado e eu quero revivê-las, e eu insisto nelas, e Deus está me mostrando um novo caminho, uma nova oportunidade, um novo desafio, novas experiências e glória de vitórias. Também sob outro aspecto, devo deixar no passado os tempos inglória, as experiências frustrantes, negativas, que marcaram a minha existência, a minha vida. Porque essas experiências, elas podem me prender ao ressentimento. E quando eu fico preso ao ressentimento, eu fico impedido de avançar, de ter novas experiências na minha vida profissional, na minha vida com Deus, porque eu fico preso ao ressentimento, ao passado. E esse ressentimento pode roubar também a minha concentração, a minha energia, a minha força, a minha alegria, a minha felicidade, pode roubar a minha saúde, pode roubar o melhor que eu tenho na minha vida, porque eu guardo dentro de mim e fico remoendo e fico relembrando coisas que pertencem ao passado. É verdade que o passado, ele deixa marcas, e às vezes nós lembramos do passado, querendo ou não. Mas uma coisa é importante dizer: o passado não deve ser revivido na sua intensidade. Ele pertence sim ao mar, ao grandioso mar da eternidade. Ali deve permanecer. É preciso virar a página do livro da vida, e todo início do ano é um tempo oportuno, especial, é um convite para recomeçar, para virar a página e dizer: este ano vai ser diferente, este ano eu vou deixar muitas coisas
que eu carrego na minha mochila, que estão pesando sobre mim, aos pés da cruz de Cristo. Vou deixar o passado no passado, e eu quero estar livre para avançar para um novo que Deus tem preparado para mim em 2016. Amém? O segundo destaque aqui do apóstolo Paulo está relacionado agora ao futuro. E o desafio é a gente poder olhar para o futuro com o nosso coração cheio de esperança, cheio da certeza da presença de Deus, do cuidado de Deus, da provisão de Deus, do seu amor, da sua fidelidade para conosco. O apóstolo Paulo afirma: continuo trabalhando para aquele dia, e agora ele diz, quando finalmente eu serei tudo aquilo para que Cristo me salvou, e Ele quer que eu seja. Esse dia chegará, dia glorioso, onde nós estaremos todos como santos na presença de Deus, incorruptíveis, sem mancha, inculpáveis diante do Senhor no dia da eternidade. A questão é, enquanto esse dia glorioso não chegar, eu tenho uma missão aqui neste mundo. Aonde eu quero chegar? Quais são as minhas metas? Para que direção está mostrando, está apontando a minha bússola? Ela está direcionada para o norte, para a direção certa, para o Senhor, para a sua vontade, para a minha vida? Quem norteia os projetos da minha vida, os propósitos, os ideais da minha vida? Nós somos convidados a sonharmos, mas sonharmos os sonhos de Deus. Tem um versículo que é muito especial, oportuno para essa época, eu amo muito, que está em Provérbios, capítulo 16, os versículos 1 e o versículo 3. Nos dizem: ao homem pertencem os planos do coração, mas é do Senhor que vem a resposta certa dos lábios do Senhor. E é o versículo 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e o resultado será que os seus planos, eles serão bem-sucedidos. Quando nós consagrarmos ao Senhor os projetos e os sonhos da nossa vida. Uma das coisas muito maravilhosas que Deus nos permite é sonharmos. Sonharmos é tão bom, sonharmos faz tão bem. E quando a gente sonha coisas boas, agradáveis, melhor ainda. Quando os nossos sonhos são sonhos que dignificam, que glorificam o nome do Senhor. Amém. É maravilhoso sonharmos. Sonhar não ocupa espaço, não custa dinheiro. Enfim, sonhar, meus irmãos, os sonhos de Deus é maravilhoso. Há um pensamento que diz: sonhe alto, e então comece pequeno e ande rápido. E faz muito sentido. Ter grandes sonhos. Comece com o primeiro passo em direção ao grande sonho. E ande rápido, porque o tempo passa, para que você alcance os teus sonhos, os teus propósitos para a tua vida. E aqueles que forem dentro da vontade de Deus terão a bênção de Deus e eles vão se concretizar. Amém? Sonhe com a motivação correta. Queridos irmãos, tudo que nós temos na nossa vida, tudo que nós somos e tudo aquilo que nós fizemos na nossa vida é unicamente pelo Senhor.
Não é por nossa capacidade, porque nós temos qualidades, porque nós somos bons, somos capazes, mas é pela graça de Deus que somos o que somos. É pela graça de Deus que temos o que nós temos. A saúde, a nossa família, a nossa casa, o nosso carro, o nosso trabalho. É graça de Deus, irmãos. Amém? Tudo é pela graça de Deus. Todas as bênçãos que recebemos são decorrentes da sua graça, da sua misericórdia. Então, queridos, todos os nossos desejos e ações devem andar de encontro e visar a glória de Deus também. Também os nossos sonhos e objetivos. Queridos irmãos, Deus, Ele tem muitas coisas maravilhosas para nós, para a nossa vida. Há um texto profético, mas que serve também para nós hoje, porque a eternidade, ela começa no momento onde eu recebo Jesus como meu Salvador, eu tenho a vida eterna, eu sou herdeiro do reino de Deus. E o apóstolo Paulo diz: nenhum homem jamais viu ou ouviu, nem mesmo imaginou as coisas maravilhosas que Deus preparou. E eu quero dizer para ti nesta noite, esse texto é para a eternidade, mas é para ti, para este ano de 2016. Coloque o seu coração no altar de Deus. Busque os propósitos de Deus para a tua vida, para a tua família. E você vai experimentar as maravilhas de Deus. Aquilo que olho nenhum viu, aquilo que jamais penetrou a mente no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, queridos? Que o seu coração, neste novo ano, se encha a cada dia de muita esperança, de maravilhosos e grandes sonhos para a glória de Deus. E finalmente o apóstolo Paulo, ele fala sobre o momento presente e ele afirma: contudo, eu continuo trabalhando para aquele dia. Esforço-me. Está falando do presente. Esforço-me, trabalho, estou trabalhando, estou me esforçando para chegar ao fim da corrida. Ainda está correndo. E lá no final, receber o prêmio. O momento presente é a oportunidade de Deus para a nossa vida. Existem momentos na nossa vida onde nós precisamos tomar a decisão de não recuarmos, mas de continuarmos. O apóstolo Paulo, olhando para as circunstâncias, as perseguições, as suas dificuldades ministeriais, de saúde, ele tinha todos os motivos para retroceder, para parar, para desistir. Mas ele diz: eu continuo, porque o meu olhar está lá na chegada, no final da minha carreira, na entrega do prêmio. Vamos para alguns exemplos clássicos da história que nós conhecemos. Um deles vem de muito distante, mas estudado ainda hoje nas escolas: Albert Einstein. Esse menino, ele não falava até os 4 anos de idade. A sua professora o qualificou como mentalmente lerdo, devagar. Um menino insociável,
não se relacionava com seus colegas, vivia isolado. Tinha tudo para parar no tempo. A escola onde tanto desejava estudar, Zurique, Politécnica, não aceitou como aluno, ou recusou como aluno. É tido hoje como o mais célebre cientista do século XX. Marcou o seu tempo, marcou a história. No ano de 1921, recebeu o Prêmio Nobel em Física. Tornou-se, para todo sempre, sinônimo de inteligência. Alguém que é muito inteligente, muito capaz, hoje é chamado de Einstein, sinônimo de inteligência. Mas alguém que superou as dificuldades, as adversidades, alguém que não recuou. Nem sempre tudo será fácil neste novo ano. Momentos difíceis virão, mas se nós persistirmos, colheremos bons resultados no final do ano. Amém? Thomas Edison, depois de mais de 2.000 experiências tentando criar a lâmpada que hoje nos abençoa, alguém, como jornalistas fazem, lhe perguntou sobre a possibilidade de finalmente ele desistir do seu projeto, e ele disse: eu não falhei em nenhuma das mais de 2.000 tentativas, porque este projeto requer mais de 2.000 tentativas para dar certo. Verdade, irmãos, que muitas vezes nós temos desistido nas primeiras tentativas. Comigo tem sido assim. Primeiras tentativas de abordagem do nosso vizinho, do nosso colega, do nosso amigo, em falar do amor de Cristo, e nós desistimos. Primeiras tentativas de um novo trabalho, de um novo projeto, as dificuldades vieram, nós desistimos. Primeiras tentativas de conversa, de um relacionamento difícil, quebrado, foi frustrante, nós desistimos. Quantas desistências nós somamos no ano que passou? Que o novo ano seja um ano de 365 tentativas, e se forem necessárias, que sejam mais, mas que Deus nos ajude para ficarmos firmes, porque esse é o tempo de Deus para a realização dos sonhos e propósitos para a nossa vida. Jovens, não sei se amam, mas curtem os Beatles. Muito bem, vamos um pouco da história deles. A história deles conta que eles foram recusados pela Decca Company, uma grande empresa de discos da época, que dizia simplesmente não gostar do som das guitarras e que esse estilo de música já era. E os Beatles deixaram a marca na história da música mundial. Eles não desistiram diante da recusa. Tantos exemplos, eu vou para o último. Quem gosta de esporte, certamente o nome de Michael Jordan
superstar do basquete é muito popular. Mas este jovem estudante universitário, ele tentava entrar no time da universidade e foi sempre recusado e nunca foi aceito pela treinador. No seu último ano, ele teve uma oportunidade, talvez a última, mas ele se preparou e nessa última oportunidade abraçou a oportunidade e deixou o seu nome para sempre na história do basquete americano e mundial. O maior jogador de todos os tempos, Michael Jordan. É assim que Deus trabalha na história dos filhos seus, na história de muitos personagens e vultos que marcaram tempo e época. Eu quero terminar aqui, e essa ilustração ela já foi usada em outra oportunidade, alguns não conhecem, e eu tentei lembrar de uma ilustração, mas desde o dia 31 estava acamado, eu não estava em condições, nem forças, a cabeça estava ainda dolorida até pouco minuto lá atrás. Lá em casa está todo mundo de cama lá, desde o dia 31. Deu um vírus muito forte. Mais uma história para terminar. Um pai muito rico trabalhou muito para conseguir juntar esse verdadeiro tesouro. Tinha um único filho. Esse seu único filho, ao contrário do pai, pouco amava o trabalho, pouco amava os estudos, mas dizia amar muito as festas, a companhia dos amigos, onde dispersava o seu dinheiro. O pai, sabendo de que um dia esse seu filho iria desperdiçar toda aquela fortuna e riqueza, pensou numa possibilidade e quem sabe dar uma segunda chance para o seu filho. Então mandou que os empregados construíssem nos fundos da casa um celeiro e que nesse celeiro, curiosamente, fosse instalado uma forca. Era tudo o que havia naquele pequeno celeiro. Mais tarde, aquele pai chamou seu filho e explicou-lhe: meu filho, eu estou envelhecendo e um dia eu vou morrer. Eu quero que tu me prometas uma coisa. Eu sei que você irá desperdiçar todo o nosso dinheiro e as nossas riquezas. Mas no momento do desespero, venha até esta forca, coloque-a no teu pescoço e se lance para baixo. É tudo que eu lhe peço. Algo muito assustador, estranho, esquisito, até mesmo para o filho, mas para não discutir com o pai, ele concordou e fez a promessa ao pai. Os anos passaram, o pai adoeceu e finalmente veio a falecer. O filho herdou todas as terras, aquela fortuna acumulada em todas as riquezas. O tempo passou e ele começou a negociar. Os negócios foram frustrantes, não foram bem sucedidos. As muitas festas com seus amigos lhe levaram boa parte da fortuna. Começou a vender as terras, se desfez do capital e finalmente estava declarado falido. Agora, totalmente arruinado, falido, passava em lembrança os conselhos do seu velho pai, mas que
já não lhe ajudava. Cabisbaixo, dia após dia, mais deprimido, desesperado, não enxergava nenhuma solução, nenhuma saída. Então lembrou-se do celeiro e do que prometera ao seu pai. Decidiu então cumprir o seu voto. Lentamente subiu os degraus da escada. Pensativo, resoluto, tomou a corda em suas mãos e aos poucos afirmou no seu pescoço. Então, no último suspiro, no último adeus, se lançou com tudo do alto para baixo. O pai havia trocado o braço que segurava a corda por um braço totalmente oco e frágil. Logo este braço que segurava a corda se quebrou ao meio e ele caiu ao chão. Ao seu redor, muitas joias, muitas pedras preciosas, um verdadeiro tesouro e um bilhete. Meu filho, esta é a sua nova oportunidade, a sua nova chance. O seu pai que muito lhe ama. É uma história fictícia que se conta, que se lê em folhetos, mas que tem os seus ensinamentos para todos nós nesta noite. Queridos irmãos, quanto nós temos desperdiçado no ano que passou, nestes últimos anos, do verdadeiro tesouro que o Pai nos deu, os nossos recursos materiais ou intelectuais, talentos, dons, o tempo precioso. Quanto oportunidades nós temos desperdiçado, oportunidades de amar, oportunidades de servir alguém, de abençoar alguém, oportunidade de perdoar, de abençoar. 2016 se coloca diante de nós com este dizer do Pai: é a sua nova oportunidade para a sua família, para os seus negócios, para a sua vida profissional, carreira, com Deus. E o desafio para todos nós nessa noite é abraçarmos a oportunidade que Deus está nos propondo nesta noite, nesse início de ano. Amém? O futuro começa hoje, e uma grande jornada de 365 dias começa com o primeiro dia. Estamos hoje no terceiro passo. Concluindo, a questão é: o que eu devo largar? O que devo esquecer? O que devo perdoar? Talvez sejam frustrações, ou quem sabe também sejam decepções, ofensas. Eu não quero carregar isso comigo na minha bagagem, pesando sobre o meu coração. Ou então, olhando para frente, quais são os meus sonhos, os meus propósitos, para que me esforçarei, em especial em 2016. Que Deus nos abençoe a todos. Que Deus nos dê, ao deitarmos hoje à noite, nossa cabeça sobre o travesseiro, um momento de reflexão, e que possamos avaliar:
Existem coisas que eu quero deixar para trás, esquecer, deixar no passado, perdoar, virar a página. E eu quero me esforçar e empreender os meus esforços em algo novo em 2016. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar mais um cântico juntos? Essa canção, ela é uma oração também. Ela é um pedido. Dá-me um coração igual ao teu. Que seja também, como o pastor falou, a nossa reflexão dessa noite, né? Dentro de tudo que nós ouvimos, que Deus nos deu um coração como o dele. Coração
gratidão a Deus pelo ano que passou, ou então pedir pelo novo ano. Podemos ter várias orações. Quem vai iniciar orando? Obrigado, Senhor, por ter estado comigo, pelas famílias, pelo passado, orações, mas por ter estado nos presentes. Amém, Senhor. Segurado pela mão, nós pedimos que esteja presente no nosso ano e possamos cada vez mais estar mais perto. Amém, Senhor. Dá-nos um novo coração. Amém, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, pelo ano que passou, que esse ainda pode ser muito melhor. Arrependimento, perdão, ajuda uns aos outros, a dar-nos mais amor e auxílio ao próximo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela vitória que eu tive no ano que chegou. Amém, Ó, Senhor. tenha misericórdia de cada um de nós. Aumenta a nossa fé, perdoa o nosso pecado. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, pelo ano de 2015. Obrigada pelos amigos, Senhor Deus, que em 2016 possamos prosseguir para o alto, que é Jesus. Amém. E a tua igreja, em Cristo, Senhor Deus, se multiplique por esse mundo. Amém, Senhor. Pai, nos ensina a amar como nós somos amados por Ti. Amém, Senhor. Senhor Deus, que nossos olhos estejam sempre fixos em Ti, Senhor, que és autor e consumador da nossa fé. Amém. E também possamos, ó Deus, ter essa visão, Pai, daqueles que lutam no estádio, Senhor Deus, muitos lutam, só um vem para eles. E nós temos, ó Deus, essa vitória, Senhor Deus, esse prêmio maior que é a salvação contigo, Senhor. E mais pessoas, ó Deus, possam estar também ouvindo a Tua palavra, Deus, e direcionando suas vidas, ó Deus, para também terem esse encontro contigo, Senhor. Amém. Senhor Deus, eu peço que o Senhor sonhe por nós, sonhe os seus sonhos, para que eles se cumpram verdadeiramente em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Na nossa última assembleia do ano de 2015, nós tivemos eleições. E eu gostaria de convidar os irmãos que foram eleitos nesta assembleia para virem à frente. Nós gostaríamos de orar por eles e como igreja abençoar o trabalho deles que terão pela frente. Então quero convidar o irmão Hamilton, primeiro tesoureiro, irmão Lúcio Kerber também, como segundo tesoureiro, irmão Maurício está aí à frente, como primeiro secretário eleito para vir à frente. Queremos orar por vocês, amados irmãos. Quero convidar também o irmão Ezequiel a tomar parte, representando assim a liderança, a diretoria da nossa igreja nesse momento especial. Convido a igreja a colocar-se em pé para orarmos por esses amados irmãos. Senhor, nós te louvamos por tua igreja, porque ela é do Senhor e a obra é do Senhor. Agradecemos por todos os queridos irmãos e irmãs que anualmente se dispõem para te servir na igreja, no teu reino. E o Senhor tem multiplicado as suas forças, os tem usado poderosamente em tuas mãos para serem bênçãos na igreja e no teu reino. E hoje, Senhor, nós oramos e abençoamos esses três queridos irmãos que foram eleitos para serviços da tua igreja. Abençoe de maneira especial a vida do irmão Hamilton, do irmão Lúcio, do irmão Maurício, que sejam capacitados pelo Senhor e que sejam abençoados na função que irão exercer, que seja para o louvor do teu nome, para glorificar o teu nome.
filhos naqueles momentos onde precisam tomar decisões, onde precisam de sabedoria redobrada, vinda do Senhor, para acertar na tua obra, no teu reino. Ó Deus, que o Senhor possa capacitá-los, usá-los, e que o coração deles seja motivado por amor a Ti, e que tenha muita alegria em servir ao Senhor, fazendo tudo para o Senhor e não para os homens. Abençoe, Senhor, a continuidade do trabalho do nosso amado presidente e de toda a liderança da igreja. Dê-nos a visão dos céus, visão de Ti, ó Pai, para este novo ano, e que possamos fazer o melhor para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. A igreja pode sentar-se. Estamos chegando ao término do culto nessa noite. Desejamos uma abençoada semana a todos os queridos irmãos e irmãs, muitas alegrias, muitas vitórias, muitos sonhos para 2016. E nós queremos cantar parabéns. Temos o Hélio que está de aniversário, dia 25, né? Presente de Natal para a dona Hilda. Chega à frente, irmão Hélio, aqui. Acho que é o único aniversariante presente hoje. O Dieter não pode estar aqui hoje com a gente, foi dia 1º. Né? A irmã Zina, do pastor Benjamin, também está com a gente hoje. Ok, 24, né? 24, não 25, dia 24. Ok. É que ele nasceu, você nasceu depois dele, né? Foi. Você não sabe. Também não tenho culpa disso. Parabéns. Parabéns para você. Desafios que teremos pela frente nesse novo ano. O Senhor conhece toda a nossa agenda, nossa história, e nós estamos na Tua total dependência, Senhor, para todos os momentos. Senhor, Te louvamos pela vida do irmão Hélio, pela bênção que ele representa na minha vida, na vida da igreja, no Teu reino, por seu envolvimento, por sua dedicação, por sua entrega para o serviço. Abençoe o Senhor neste novo ano de vida, renove a cada dia a sua saúde, forças, motivação e alegria, tanto para o viver como para te servir, Senhor. Abençoe extensivamente também a sua amada família, que todos estejam sempre debaixo dos teus cuidados, debaixo das tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abençoada semana. Deus abençoe.